E tem a operação da Polícia Civil em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Contra investigados por uma fraude milionária no sistema do bilhete único intermunicipal. Jefferson Monteiro, ao vivo, descobriram um golpe nos bilhetes. Não era pouco dinheiro não, tá? Muita grana, Silvana, muita grana envolvida nesse esquema fraudulento. A gente está acompanhando essa operação, resultado de uma intensa investigação da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados, a DDSD. Inclusive, nesse momento, a gente acompanha uma parte dessa operação, que é o momento de fiscalização. A gente está aqui num ponto de embarque e desembarque de vans que vão para a Baixada Fluminense, que fica bem próximo aqui ao terminal Américo Fontinelli. Nesse momento, os policiais fazem um trabalho de fiscalização, porque existem várias vans aqui, segundo as investigações, que podem ser roubadas ou que utilizam peças roubadas. A gente acompanha o trabalho da perícia criminal para poder avaliar realmente se existe algo de errado nessa van, e para entender um pouco mais sobre esse trabalho, a gente está aqui com o delegado responsável por essa investigação, doutor Pedro Brasil. Doutor, explica para a gente, nesse momento, o que está acontecendo aqui. Bom dia. Bom dia. Nesse momento, a nossa equipe está fazendo uma fiscalização, em parceria com o DETRO e com a perícia criminal, para apurar a denúncia de que há muitas vans no Rio de Janeiro utilizando peças roubadas e até veículos produto de furto ou roubo. Então, com base no desdobramento da nossa investigação sobre fraude no bilhete único, nós resolvemos dar prosseguimento a essas fiscalizações, organizamos essa investigação aqui com o DETRO e estamos fazendo uma vistoria aqui para ver se a gente localiza peças roubadas. Perfeito, doutor, obrigado pela participação por enquanto, mas nesse caso, gente, essa aqui é uma parte da operação, porque a outra parte da operação é justamente para cumprir 9 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a investigados numa participação no esquema de fraude milionária no sistema de bilhete único intermunicipal. A polícia, inclusive, chama esse esquema de fábrica de bilhetes falsos. Esses mandados estão sendo cumpridos em endereços na capital e também na Baixada Fluminense. A gente tem um pouco aí das imagens da movimentação dos policiais nesses pontos. Os policiais foram a residências e também empresas de permissionários de vans. Foi descoberto, segundo as investigações, um esquema onde criminosos usavam aqueles cartões RioCard, por exemplo, e passavam naquelas máquinas de validação de passagem. Só que ninguém fazia essas viagens. Novamente eu falo aqui com o doutor Pedro Brasil. Doutor, era um esquema que movimentava muito dinheiro e passageiros fantasmas, né? Perfeito. Era um esquema onde eles fraudavam viagens. É uma organização criminosa especializada em cometer crime de peculato e crime de lavagem de dinheiro. Nossa investigação iniciou-se com base nessas fraudes. A gente percebeu que várias viagens eram chamadas viagens fantasmas. O bilhete era passado várias vezes, às vezes a van nem saía do lugar, a van ficava parada e os bilhetes passando. Foram identificadas, num dos casos, 34 passagens numa van que só cabiam 15 pessoas num período de menos de 30 minutos. Então, com base nesses elementos, a gente investigou esse crime de peculato, uma vez que essa passagem é subsidiada pelo governo, ou seja, dinheiro do Estado que está entrando para eles. E com base nisso nós aprofundamos a investigação, conseguimos desbaratar essa organização criminosa, identificar a conduta de cada um e perceber que havia um esquema muito mais complexo de lavagem de dinheiro, com saques fracionados, transferências internas, utilização de empresas fantasmas. Então hoje a gente visa cumprir esses mandados de busca e apreensão para recolher mais provas e dar prosseguimento para tentar localizar outros eventuais participantes e outras formas de prática de crime. O principal alvo dessa operação, pessoal, apesar de ser mandado de busca e apreensão, é o Altemar Pinto, chefe dessa organização criminosa. Segundo as investigações, doutor, em 6 meses ele movimentou muito dinheiro. Exatamente. A nossa investigação financeira, com auxílio do COAF, do nosso laboratório de lavagem de dinheiro, identificou movimentações muito suspeitas, movimentações atípicas, uma movimentação milionária. Então isso serviu como alerta, nós fizemos uma investigação voltada a isso, então ficou comprovada a lavagem de dinheiro e vamos prosseguir para conseguir entender até onde essa organização criminosa vai. Importante ressaltar, pessoal, que esse esquema é identificado pela polícia como esse ato criminoso que fraudava, então, esse esquema de bilhetagem de transporte intermunicipal acontecia com vans que vinham de municípios da Baixada Fluminense, como Guapimirim, Magé, Piabetá e Raiz da Serra. Operação em andamento. Volto com vocês. Obrigado pelas informações. Olha a cara de pau, hein? Estavam metendo a mão. A van parada e a passagem rolando. Que isso? Aí é fácil, né? Aí a van, em vez de ser transporte, virou maquininha de desviar a passagem? Hein? Mudou a notícia. Peraí que agora nós vamos falar sobre
atualização de uma operação da Polícia Civil que está acontecendo agora de manhã e é contra investigados por fraude milionária no sistema do bilhete único intermunicipal. Jefferson Monteiro está acompanhando, conversou até com o delegado, né? Porque as vans muitas nem rodavam e a passagem só entrava, só faturava. É a fábrica de passageiros fantasmas, e é exatamente o que a polícia está intitulando essa operação, e era esse esquema que estava acontecendo justamente isso. Segundo a polícia, então, esses criminosos, eles ficavam passando aquele bilhete, né, o bilhete, o Rio Card, naqueles validadores de passagem, nas vans, só que ninguém embarcava, então eles acabavam fraudando esse esquema para receber subsídios do Estado. Mas nesse momento a gente também acompanha uma parte dessa operação, que é o trabalho de fiscalização. A gente está no terminal de vans que vem da Baixada Fluminense e desembarcam aqui, param aqui para transporte de passageiros, aqui bem em frente ao terminal Américo Fontinelli. Aqui, segundo a polícia, existe a denúncia de que existem vans possivelmente roubadas ou com peças roubadas. E a gente acompanha aqui o trabalho de movimentação da polícia e do Detro também, é um trabalho em conjunto para fiscalização desses transportes, né, desses meios de transporte. Além disso, os policiais também estão nas ruas para cumprir 9 mandados de busca e apreensão contra, então, os investigados de participação nesse esquema de fraude milionária no sistema de bilhete único intermunicipal. A polícia, como eu disse, chama de fábrica de bilhetes falsos. Os agentes, então, cumprem esses mandados na capital, também em cidades da Baixada Fluminense. Esses policiais foram em residências e também empresas de permissionários de vans. Foi descoberto, segundo as investigações, um esquema onde criminosos usavam cartões Rio Card, que passavam naquelas máquinas, como eu expliquei, de validação de passagem, só que ninguém fazia viagem. Então, segundo a polícia, eram todos passageiros falsos. Durante essa apuração, foi descoberto, por exemplo, que em uma hora, no período só de uma hora, eles fizeram 34 validações de viagem numa só van. Só que a van só tem 15 lugares, ninguém embarcou. Eles faziam isso para burlar os repasses do governo do estado. Cada validação, é importante destacar, gerava automaticamente um crédito a ser reembolsado pelo estado na forma de subsídio tarifário. Em alguns casos, a polícia descobriu que alguns cartões utilizados pertenciam a uma empresa que sequer estava... uma pessoa que sequer estava presente ali no trajeto. O esquema envolve linhas intermunicipais que fazem o transporte da Baixada Fluminense, como Guapimirim, Magé, Piabetá e Raiz da Serra, até aqui a região do centro do Rio. E os valores recebidos pelo Estado eram lavados, por exemplo, com a aquisição de bens em nome de terceiros ou com o uso de empresas de fachada. Um investigado que é apontado como chefe dessa organização criminosa, o Altemar Pinto, ele movimentou, segundo a polícia, em 6 meses, gente, mais de R$1 milhão. Além disso, como vocês veem aqui, reforço então que além desse crime de fraude no sistema de bilhetagem, a polícia também investiga o uso de vans roubadas no transporte de passageiro. Portanto, os alvos dessa operação de hoje, que é de cumprimento de mandado de busca e apreensão, vão responder por peculato, lavagem de capitais e organização criminosa, investigação e apuração e operação também em andamento. Volto com vocês.